Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Um dia depois de o site Intercept publicar novas mensagens atribuídas ao então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, o ministro passa 9 horas dando explicações a senadores da Comissão de Constituição e Justiça. O presidente Jair Bolsonaro devolve a demarcação de terras indígenas ao Ministério da Agricultura. Morre o crítico de cinema Rubens Evald Filho. Menos da metade dos brasileiros com 25 anos ou mais concluiu a educação básica. Na segunda partida na Copa América, a seleção masculina decepciona. E a feminina passa o dia na expectativa de conhecer a próxima adversária na Copa. Agora, no Jornal Nacional. O ministro Sérgio Moro passou o dia no Senado dando explicações sobre a troca de mensagens atribuídas a ele e a procuradores da Lava Jato. Os diálogos foram divulgados pelo site Intercept Brasil. O site Intercept diz que as mensagens mostrariam que o então juiz Sérgio Moro não teria sido imparcial na condução do processo que julgou e condenou o ex-presidente Lula, contrariando o que manda a Constituição. Moro disse que foi imparcial e citou números para provar que contrariou os procuradores em muitas decisões. Foram mais ou menos 90 denúncias apresentadas pelo Ministério Público. Dessas 90 denúncias, 45 ações foram sentenciadas. O Ministério Público recorreu de 44 dessas 45 sentenças. Se falou muito em conluio, aqui é um indicativo claro de que não existe conluio nenhum, inclusive divergência. 44 recursos de 45 sentenças. Foram 291 acusados no total. Foram 211 condenações, 63 absolvições. Um percentual aqui de 21% de absolvições. Também é um indicativo de que não há qualquer espécie de convergência absoluta entre o Ministério Público e o juízo, ou entre a polícia e o Ministério Público. Tem aqui um dado, foi levantado pela minha equipe, sobre prisões cautelares, que às vezes é uma questão que chama mais atenção. 298 requerimentos de prisões cautelares, seja preventiva ou temporária. Houve 207 deferimentos, 91 indeferimentos. O ministro disse que até agora foram devolvidos à Petrobras cerca de 2 bilhões 767 milhões desviados. Moro afirmou que a ação dos hackers foi criminosa, que a invasão dos celulares é um ataque às instituições e cobrou do site Intercept que apresente a íntegra do material para que a autenticidade seja verificada. Esse veículo que tem essas mensagens não teve a dignidade, né? Diz lá que tem um grande escândalo, grandes ilícitos, o que ainda está carente de demonstração, mas não teve a dignidade. Tudo bem, divulga, mas apresenta perante uma autoridade independente. Se eventualmente não quer apresentar para a Polícia Federal, apresenta lá para o Supremo Tribunal Federal, para que aquilo possa ser examinado na sua inteireza e verificado se de fato aquilo tem uma autenticidade. Embora não reconheça a autenticidade das mensagens, Moro diz que conversas entre juízes e as partes são contatos normais na rotina de trabalho. Vamos esclarecer para quem não conhece, mas aqui há vários ex-juízes, ex-policiais, ex-advogados. Vamos esclarecer que na tradição jurídica brasileira não é incomum que juiz converse com advogado, que juiz converse com promotor. Isso acontece todo momento. Não estou dizendo, mais uma vez, que eu reconheço a autenticidade dessas mensagens. Eu não tenho como fazer isso. Mas do textos que eu li, eu particularmente, e muitas outras pessoas que se pronunciaram a respeito dessas mensagens, não viram qualquer espécie de infração. O ministro disse que a ação dos hackers visa beneficiar réus condenados. O que existe aqui, de fato, e para resumir, é uma invasão criminosa por um grupo criminoso organizado que tem por objetivo ou invalidar condenações,
por corrupção e lavagem de dinheiro, ou obstaculizar investigações que ainda estão em andamento e ainda podem atingir pessoas poderosas, ou um simples ataque às instituições brasileiras. Ao longo da sessão, 40 senadores questionaram o ministro. 28 o apoiaram e 12 o criticaram com contundência. O senador Everton, do PDT do Maranhão, foi o primeiro a fazer perguntas. Ele questionou a imparcialidade de Sérgio Moro quando era juiz e cobrou a entrega do celular dele para a perícia. O senhor agora é suspeito de corromper a imparcialidade do judiciário. Não deveria o senhor já ter se adiantado e ter entregue o seu celular e o seu iPad para a perícia? Ao contrário do que Vossa Excelência afirma, eu entreguei meu aparelho celular à Polícia Federal para exame, não tem problema nenhum quanto a isso. Senadores do PT cobraram a renúncia de Sérgio Moro. Vossa Excelência, como muitos seres humanos terminam vivenciando, ficou embevecido com o estrelismo, com o protagonismo que Vossa Excelência assumiu. Isso é humano. E por isso, no afã, talvez até de buscar a verdade, cometeu uma série de equívocos. Então é hora, senhor presidente, senhor ministro, Vossa Excelência, que intencionalmente ou não enganou milhões de brasileiros, tenha a humildade, primeiro, de pedir a sua demissão do Ministério da Justiça. A depender da evolução dos fatos e novas revelações que mostrem que o relacionamento entre Vossa Excelência e o Ministério Público saiu fora do padrão, Vossa Excelência pensa na hipótese de pedir renúncia do cargo ou afastamento para não interferir no julgamento, porque se for aberta uma investigação pelo CNJ ou o Supremo Tribunal Federal, será a Polícia Federal que terá que fazê-la. E não vai me parecer razoável que aquele que passará a ser investigado continue comandando a Polícia Judiciária Federal. Moro respondeu a Jacques Wagner. Eu não tenho nenhum apego pelo cargo em si. Apresente tudo, vamos submeter isso então ao escrutínio público e se houver ali irregularidade da minha parte, eu saio. Mas não houve. Por quê? Porque eu sempre agi com base na lei e de maneira imparcial. O senador Fernando Bezerra, do MDB, líder do governo no Senado, foi um dos senadores que defenderam Sérgio Moro. Quem conhece o nosso sistema jurídico sabe que conversas entre procuradores, juízes e advogados acontecem. É comum a expressão embargos auriculares. Eu queria entender que crime haveria nessas trocas de mensagens até aqui divulgadas. Vossa Excelência se resignou pelo seu país. A sua carreira na magistratura, a sua trajetória, que não é simplesmente com Operação Lava Jato, não, mas acabou ficando personificado. Não quero ser aqui maniqueísta, ou é sim ou não, mas não dá para dissociar. Eu vejo alguns dizendo, olha, eu sou a favor da Lava Jato, mas eu sou contrário ao Moro. Eu sou a favor da Lava Jato, mas eu sou contrário aos procuradores da Lava Jato. E não dá para dissociar as coisas. Essa é a grande verdade. O senador Álvaro Dias, líder do Podemos, diz que as mensagens publicadas até agora poderiam ser usadas como atestado de boa conduta. Essas modernas técnicas de investigação que exigem esta estreita cooperação entre os agentes públicos para dizer que estas mensagens, aí na esteira da história da montanha que pariu o rato, poderiam ser utilizadas muito mais como atestado de boa conduta do que de criminalização dos agentes públicos que foram por elas citados. O site Intercept Brasil afirma em suas publicações que recebeu as mensagens de uma fonte anônima. O site publicou ontem novas mensagens atribuídas ao então juiz Sérgio Moro e a procuradores da Lava Jato. O diálogo, segundo o site, teria ocorrido em 13 de abril de 2017, um dia depois de o Jornal Nacional veicular reportagem sobre suspeitas contra o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A reportagem do JN trazia a delação de Emílio Odebrecht, que contou ter pago Caixa 2 as campanhas de 1993 e 1997 de FHC. O caso foi parar na Lava Jato de São Paulo e nunca passou pela avaliação nem de Deltan Dallagnol, nem do então juiz Sérgio Moro. Segundo o site,
Moro teria manifestado contrariedade com a decisão de investigar o caso em São Paulo, mesmo já estando provavelmente prescrito, porque isso melindraria alguém cujo apoio é importante. O diálogo publicado pelo Intercept começa com uma mensagem atribuída a Moro e dirigida a Dallagnol. Moro, tem alguma coisa mesmo séria do FHC? O que vi na TV pareceu muito fraco. Caixa 2 de 96? Dallagnol responde: em princípio, sim, o que tem é muito fraco. Moro, não estaria mais do que prescrito? Dallagnol: foi enviado para São Paulo sem analisar prescrição. Suponho que de propósito, talvez para passar um recado de imparcialidade. Moro: não sei. Acho questionável, pois melindra alguém cujo apoio é importante. Segundo o site, o caso já nasceu morto. Os fatos estavam prescritos e a investigação foi arquivada pela Justiça 3 meses depois. O site afirma que a revelação desse diálogo sugere mais de uma vez a parcialidade na Lava Jato, porque Moro estaria explicitamente preocupado com investigações contra um apoiador político do seu trabalho. Em nota, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, não reconheceu a autenticidade das supostas mensagens e disse que elas foram obtidas por meios criminosos que podem ter sido editadas e manipuladas. Afirmou ainda que nunca houve interferência no suposto caso envolvendo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi remetido diretamente pelo Supremo Tribunal Federal a outro juízo, tendo este reconhecido a prescrição. Ao site, o MP disse que a divulgação de supostos diálogos obtidos por meio absolutamente ilícito, agravada por um contexto de sequestro de contas virtuais, torna impossível aferir se houve edições, alterações, acréscimos ou supressões no material alegadamente obtido. Em outra nota, a Força Tarefa da Lava Jato repudiou o que chama de ataque infundado à imparcialidade da operação. Afirma que não teve participação na análise da prescrição do crime atribuído ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e que o Intercept, de modo tendencioso, visa criar uma realidade inexistente que dê suporte a teses que favoreçam o ex-presidente Lula. Em nota, o Instituto Fernando Henrique Cardoso informou que o inquérito aberto com base na delação de Emílio Odebrecht foi liminarmente arquivado sem que se tivesse praticado qualquer ato. Em nota publicada na internet, o Instituto Lula afirmou que, diante dessas revelações, espera que as evidências sejam usadas para anular o que chamou de injustas condenações contra o Instituto e o ex-presidente Lula. Os decretos do presidente Bolsonaro que flexibilizam o porte e a posse de armas sofreram derrota ontem no plenário do Senado. Por 47 votos a 28, os senadores aprovaram um projeto que derruba o texto do governo. A constitucionalidade dos decretos tem sido questionada mesmo depois da retirada dos pontos mais polêmicos. O projeto aprovado pelos senadores agora segue para análise dos deputados. Pelo segundo dia seguido, a Comissão Especial da Câmara que analisa a reforma da Previdência discutiu o relatório sobre a proposta do deputado Samuel Moreira. Foi uma sessão mais esvaziada por causa do feriado de Corpus Christi. Mesmo assim, entre ontem e hoje, foram mais de 17 horas de discursos. O deputado Fábio Henrique, do PDT, disse que o relatório de Samuel Moreira, do PSDB, melhorou a proposta do governo, mas não é a solução para os problemas do país. Há outras reformas, talvez mais importantes do que a reforma da Previdência, como a reforma tributária, como já foi colocado aqui. O relator Samuel Moreira disse que sem a reforma o país não tem como sair da crise. Ele afirmou que vai fazer alguns ajustes no texto a partir das sugestões que ouviu de deputados, mas não antecipou quais serão as mudanças. Haverá um voto complementar. Nós vamos apresentar e propor algumas alterações em função das reuniões aqui da Comissão Especial. Ainda não temos consolidado exatamente, mas estamos levantando, anotamos, estudando. Esse fim de semana vamos trabalhar em cima disso. O debate da reforma da Previdência vai ser retomado na terça-feira que vem. O presidente da comissão, Marcelo Ramos, do PL, disse que já há votos suficientes para aprovar o relatório, que será votado até a próxima quinta. Eu tenho certeza de que o termômetro da comissão é de uma maioria muito sólida para a aprovação do relatório. Já no plenário ainda há um esforço que os líderes estão fazendo.
O presidente Jair Bolsonaro disse que governadores e prefeitos vão enfrentar mais problemas se estados e municípios ficarem mesmo fora da reforma. Eu vou resolver a questão da União. O governador que depois busca a sua respectiva Assembleia Legislativa para buscar a reforma da Previdência deles. A maioria dos estados estão quebrados. Seria bom que eles embarcassem conosco nesse barco agora. Mas eu não quero ter desgaste. O presidente Bolsonaro editou hoje uma nova medida provisória com modificações na estrutura do governo. Entre as medidas, Bolsonaro devolveu a demarcação de terras indígenas ao Ministério da Agricultura. A nova mudança na configuração do governo saiu um dia depois do presidente sancionar a lei que reestruturou os ministérios, resultado de muita queda de braço no Congresso, na discussão da polêmica MP 870, editada em janeiro, com o objetivo de enxugar os ministérios e reestruturar a máquina. Uma das mudanças impostas pela MP foi a transferência para o Ministério da Agricultura da responsabilidade sobre demarcação de terras indígenas. O Congresso alterou a proposta e devolveu essa função para a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, vinculada ao Ministério da Justiça. Agora, a nova medida provisória devolve a demarcação de terras indígenas para a agricultura. A oposição considera que o governo afronta o Congresso ao insistir na demarcação de terras indígenas com o Ministério da Agricultura. Nós já temos tratado dessa matéria esse ano. Não poderia essa matéria vir novamente numa medida provisória. O governo deveria mandar um projeto de lei para que a gente pudesse discutir isso com maior tempo. No interior de São Paulo, o presidente Bolsonaro voltou a dizer que a intenção dele é não demarcar nenhuma nova terra indígena. É uma pressão externa, a pressão de ONGs de fora do Brasil. Isso só tem reserva indígena praticamente em área rica. Nós queremos integrar o índio à sociedade. O índio é um ser igual eu e você. Quando ele se apresenta a nós, ele quer televisão, quer internet, quer futebol, quer pro cinema. Ele quer fazer o que nós fazemos, quer um médico, quer um dentista. É isso que nós queremos para o índio, integrar a sociedade. Ele é um ser humano igual a nós. A MP de hoje também altera as competências de ministros do Palácio do Planalto. A articulação política, que historicamente foi tarefa da Casa Civil, agora sai das mãos do ministro Onyx Lorenzoni e vai para Luiz Eduardo Ramos, que só vai tomar posse em julho na Secretaria de Governo, que até a semana passada era ocupada por Santos Cruz. Nos bastidores, o Planalto passou o dia tentando construir uma narrativa para explicar melhor essa mudança na articulação política. Sabe-se que tem a ver com as sucessivas derrotas do governo no Congresso. A Casa Civil de Onyx também perdeu a Secretaria de Assuntos Jurídicos, que analisa a constitucionalidade e a legalidade dos atos do governo. Agora é com a Secretaria-Geral do ministro Floriano Peixoto e passou da Secretaria de Governo para a Casa Civil o Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI. Pela primeira vez na história, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia acima dos 100 mil pontos. Investidores receberam positivamente a decisão do Banco Central americano de manter a taxa de juros no mesmo patamar, porque isso tende a tornar os juros brasileiros mais atraentes para os investidores estrangeiros. E depois do fechamento do mercado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa Selic em 6,5% ao ano. É a 10ª vez seguida que o Copom mantém esse índice. O comitê voltou a ressaltar que a continuidade das reformas é essencial para a queda dos juros e para a recuperação econômica. A seguir, morre o crítico de cinema Rubens Evald Filho. Menos da metade dos brasileiros com 25 anos ou mais concluiu a educação básica. Chegou o Team Black Família, o único com assinatura Netflix inclusa. Milhões de músicas e jornais e revistas. É muita diversão em um só plano. Vá a uma loja Team e venha ser Team Black Família. 1 em cada 59 crianças tem algum tipo de transtorno relacionado ao autismo. Hoje, depois do futebol, o Profissão Repórter acompanha a dificuldade das famílias e das escolas para tratar esses autistas. A Prefeitura
trabalha para ampliar a Rede Saúde Fortaleza. Criou os monitores da rede de postos de saúde e fortaleceu as bases do SAMU. Ampliou a Saúde Mental CAPS. Mais saúde para a nossa periferia. Policlínica e UPAs da Prefeitura. A saúde é um desafio nacional, mas a Prefeitura está trabalhando para superar esse desafio. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Quer dançar? O Ticão vai te ensinar. Hoje, depois do Jornal da Globo... É dia de baile no Conversa. Uma conversa sobre o ritmo da favela que tomou conta do Brasil. O funk tá evoluindo, só se mantém quem evolui junto com ele, né? Eu sou mais um operário, entendeu? Eu tô dando seguimento ao que foi construído lá atrás, desde a época de 70. Conversa com Bial. Agora é tudo meu, seu coração vai pro mundo. Uma pesquisa do IBGE divulgada hoje mostrou que menos da metade dos brasileiros com 25 anos ou mais concluiu o ensino básico. De um dia para o outro, o Rafael se viu sem o pai e ficou com a responsabilidade de ajudar a mãe e cuidar da família. Ele tinha acabado de entrar no ensino médio em 2011, mas deixou a escola para trabalhar e nunca voltou. Tava difícil assimilar as duas coisas, então eu tranquei a matrícula para poder continuar a trabalhar. A história do Rafael ajuda a gente a entender melhor o raio-x da educação no Brasil feito pelo IBGE. Começando pelo ensino fundamental, houve avanço a partir de 2016, primeiro ano da pesquisa. O gráfico mostra a redução no número de brasileiros a partir dos 25 anos que não completaram essa fase dos estudos em 2018. Mas no ensino médio, onde o Rafael parou de estudar, acontece o contrário. Aumentou o índice de pessoas que abandonaram a escola. Agora vamos olhar a foto completa do ensino básico, que inclui o fundamental e o médio. Olha o resultado, mais da metade dos brasileiros não terminaram a educação básica. No Nordeste, o índice é ainda maior. De cada 10 moradores da região, 6 estão nesse grupo. O Brasil está perdendo o jogo da educação. Primeiro tempo, que é o ensino fundamental, o Brasil está indo bem. Mas no segundo tempo, que é o ensino médio, que é o que vale, né, que é realmente ganhar o jogo, a gente está perdendo. E esse jovem ele está entrando para a vida adulta, muitas vezes sem a possibilidade de um trabalho no mercado formal. De todas as etapas da vida escolar, o ensino superior foi a que teve a melhor evolução desde 2016. Se a educação ilumina o caminho das pessoas, ainda temos 11 milhões e 300 mil brasileiros vivendo na escuridão. São aqueles que em pleno século XXI não sabem ler nem escrever. O analfabetismo é uma praga que vem sendo combatida, mas em ritmo lento. O João, eletricista, lamenta ter deixado a escola para trabalhar, mas ele plantou uma semente que está florescendo. O filho, Jean-Pierre, se forma este ano na Faculdade de Educação Física. Tá me dando orgulho, né? Pô, só alegria. Tá feliz? Tô feliz, pô, feliz demais. Caramba. Então, muito. Parabéns, missão cumprida com ele, né? Missão cumprida, é. Valeu. Bom, muito obrigado, Parabéns. tá? Não, obrigado a você. Valeu. Valeu. O prefeito de Florianópolis deixou a prisão ontem à noite. Jean Loureiro, atualmente sem partido, tinha sido preso de manhã numa operação que investiga o vazamento de informações sobre operações policiais em Santa Catarina. Por determinação da Justiça, o prefeito entregou o passaporte e está afastado do cargo por 30 dias. Jean Loureiro afirmou que não cometeu nenhuma ilegalidade e recorreu da decisão. A Polícia Federal não se manifestou. Um relatório das Nações Unidas afirmou que há provas suficientes de que o príncipe da Arábia Saudita e funcionários do alto escalão do governo foram responsáveis pela morte do jornalista Jamal Khashoggi. A investigadora da ONU disse que Khashoggi foi vítima de uma execução extrajudicial deliberada e premeditada e pediu um inquérito internacional. Ele desapareceu depois de entrar no consulado saudita em Istambul, na Turquia, em outubro do ano passado. O jornalista do Washington Post era crítico do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita declarou que o relatório não tem credibilidade. A equipe internacional que é responsável pela investigação da queda do voo MH17 da Malaysian Airlines 5 anos atrás acusou o envolvimento de 3 russos e um ucraniano.
Eles vão ser julgados na Holanda em março do ano que vem pelo assassinato das 298 pessoas a bordo. Os investigadores concluíram que separatistas apoiados pela Rússia derrubaram o avião com um míssil de fabricação russa. O Boeing 777 seguia de Amsterdã para Kuala Lumpur, capital da Malásia, e foi abatido quando sobrevoava uma região de conflito no leste da Ucrânia. A Rússia nega envolvimento. Hora de falar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. Como é que fica a previsão do tempo aí para esse feriado? Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Renata, lembra da virada que eu falei aí no começo da semana? Pois é, a virada anunciada no início da semana vai se confirmando. No feriado, a frente fria vai chegar aqui à região sudeste e depois de 15 dias seguidos sem sombra aí de chuva, pode chover em São Paulo e no Rio de Janeiro. 23 graus e chuva desde cedo aqui na capital paulista. O Rio marca 32 e tem previsão de pancada à tarde com raios. Deve continuar chovendo lá no Recôncavo e no extremo norte do país. Chuva a qualquer hora em Salvador e à tarde mais fraca no Recife e também em Maceió. Manaus com previsão de pancada. Mas chuva é a exceção, a regra é tempo firme, quente, seco em vários pontos aí, como em Palmas e Cuiabá, que vão registrar 35 graus de máxima. Em Campo Grande faz 30, Brasília começa o dia com 13, à tarde faz 27. Goiânia com grande amplitude térmica, ou seja, grande diferença entre a temperatura da manhã e da tarde. Olha, 14 de mínima e 31 de máxima, 28 em BH. E para não dizer que eu não falei do frio, o dia começa com 9 de mínima lá em Curitiba. A gente tem 13 em Florianópolis, aliás, 9 de mínima em Porto Alegre, 13 em Florianópolis e em Curitiba. Quer mais frio? 0 grau em Urubici e 4 graus em Bagé e Uruguaiana, e pode gear. É o outono aí dando boas-vindas ao inverno, que começa na sexta, um pouco antes da 1 da tarde. Renata? Vamos ver como vai ser esse inverno então, Maju. Bom feriado. Para vocês também. Morreu hoje, aos 74 anos, Rubens Evald Filho, um dos maiores críticos de cinema do Brasil. Ele estava internado desde maio no Hospital Samaritano, em São Paulo, quando desmaiou e caiu da escada de um shopping. Rubens Evald Filho nasceu em Santos, em 1945. Foi a paixão pelo cinema que o transformou em um dos maiores especialistas do Brasil na sétima arte. Autor do Dicionário de Cineastas, uma referência no assunto. Foi aqui na Rua Boa Vista, número 48, que aconteceu a primeira sessão de cinema em São Paulo. Foi em 8 de agosto de 1896. Entre longas e curtas-metragens, dizia ter visto mais de 60 mil filmes. Este ano bati meu recorde. Assisti 520 filmes e confesso que teve momentos em que fiquei desanimado. Será que o cinema está mesmo acabando? Ele iniciou a carreira como crítico no jornal A Tribuna de Santos, em 1967. Além de jornalista, foi diretor de teatro. Na Globo, estreou em 1978, como roteirista e autor da novela Gina. Depois, Rubens Evald passou a fazer crítica de cinema nos telejornais. Ficção científica e muitos filmes infantis são o forte do pacote de Natal deste ano. Amigos contam que antes do sucesso como crítico, Rubens Evald Filho costumava chamar muita gente para assistir à festa do Oscar pela TV no apartamento dele. E organizava bolões para ver quem acertava os principais ganhadores. Mas foi na Globo depois que participou de muitas coberturas do mais importante prêmio do cinema. Sempre com dicas bem-humoradas para o público. No Oscar deste ano, 2 filmes são os favoritos. Entre si acumulam 17 indicações e como o dinheiro anda curto, são eles que você precisa assistir antes da entrega do prêmio. A seguir, a pressão sobre a seleção argentina no segundo confronto pela Copa América. E como foi o Brasil contra a Venezuela. Uma vez eu pedi para um cara tatuar um cogumelo, ele me sacaneou e escreveu bem-vindo ao almoxarifado. Vocês combinam bastante, né? Ah, eu chipo eles dois, não chipa?
Quem quiser chipar, é riso. Rita e Ellen, dá um riso. Chipados, mais uma série original Globoplay. A dona do pedaço. Fabiana é esperta. Quando ia ser demitida por Vivi, revelou seu segredo. Eu queria dizer que o tempo que a gente passou junto foi maravilhoso. Viu? Olha, Fabiana, é difícil, mas eu espero que você entenda que eu e o Camilo... Peraí, já que você achou meu amuleto? Não, esse é meu. É igual. É igual. É igual ao meu. Fabiana, você é minha irmã. E fazer parte da rica família Guedes é só o começo. Se eu conseguir chegar até aqui, agora eu vou conseguir muito mais. Agora eu vou conseguir muito mais. Daqui a pouco, a dona do pedaço. Argentina e Escócia disputaram o jogo mais emocionante da Copa do Mundo Feminina até agora. E o resultado não permitiu saber qual vai ser o próximo adversário do Brasil. Jogadoras no ônibus para curtir a folga. Depois da vitória sobre a Itália ontem, a seleção só volta a treinar amanhã. O Brasil ainda aguarda a definição do adversário das oitavas de final. França ou Alemanha. E o jogo que poderia definir o próximo confronto das brasileiras foi realizado na capital francesa. Aqui em Paris, a Argentina precisava vencer a Escócia para decretar a França no caminho do Brasil. Só que isso não foi simples. Quem veio ao Parque dos Príncipes viu o jogo mais emocionante do Mundial até agora. Em sua primeira Copa, as escocesas foram para cima. Abriram 3-0 com os gols de Kim Little, Jen Beattie e Erin Cuthbert. O resultado eliminaria a Argentina, que reagiu com 2 gols no intervalo de 5 minutos. Menendez e Bom Segundo. E quando o jogo já caminhava para os acréscimos, aos 42 do segundo tempo, Comete foi derrubada na área por Howard. Bom Segundo foi para a cobrança e parou nas mãos de Alexander. Mas o VAR mandou voltar a cobrança. A goleira escocesa havia se adiantado e, por isso, as argentinas ganharam uma nova chance. Dessa vez, Bom Segundo não desperdiçou e empatou a partida, 3-3. O resultado manteve as chances de classificação das sul-americanas e eliminou a Escócia. A meio-campo, Banini disse que elas ainda estão vivas e que é preciso ter esperança. Já a escocesa Beattie disse que realmente foi dramático, mas que ela não gostaria de ter feito parte disso. Não é possível para ela aceitar o empate depois de estar vencendo por 3-0. Com isso, a definição do adversário do Brasil ficou para amanhã. Será preciso um pouco mais de paciência. Talvez alguém no estádio possa ensinar essa virtude. No outro jogo do grupo, a Inglaterra venceu o Japão por 2-0 com gols da atacante White. As inglesas se classificaram em primeiro lugar e as japonesas em segundo. Na Copa América, a seleção masculina ficou devendo na partida de ontem à noite contra a Venezuela. Era para ser o treino da primeira seleção classificada para as quartas de final. Mas o Brasil voltou hoje ao trabalho com o desconforto da incerteza, porque não conseguiu o que parecia certo, uma vitória sobre a Venezuela. Até festejou 2 vezes, com Gabriel Jesus, com Felipe Coutinho. Mas a consulta ao árbitro de vídeo indicou impedimento de Firmino nos 2 lances. E o Firmino já tinha feito um gol anulado no primeiro tempo. O juiz marcou falta dele e nem consultou o VAR. Nos minutos finais, a torcida gritou um irônico olé quando os venezuelanos tinham a bola. A torcida começou a gritar olé, insatisfeita com o rendimento da seleção brasileira. E a seleção deixou o campo sob vaias. Independente do resultado hoje, temos que seguir nessa constância, não podemos perder a fé no nosso trabalho, porque eu acredito que estamos fazendo um grande trabalho. Mas afinal, por que foi tão difícil jogar contra a Venezuela?
teve pouca criatividade no meio-campo e os atacantes não foram para cima da defesa da Venezuela. Eles ficaram esperando eles saírem. Eles não saíram, o Brasil ficou encaixotado. Não vou fugir, não. Tem que me cobrar sim, porque é um futebol mais vistoso, mais criativo, porque é a nossa característica. O Gabriel Jesus e o Everton conseguiram aproveitar bem as oportunidades que foram dadas, né? Acredito que ele possa, na verdade, dar uma oportunidade para esses dois jogadores, já que eles mostraram realmente que quando entram, estão tendo um rendimento melhor. A seleção chega ainda esta noite em São Paulo com a obrigação de ao menos empatar com o Peru no sábado para não depender de outros resultados. O Brasil é de novo favorito no confronto. Mas, na última Copa América em 2016, o Brasil perdeu para o Peru na primeira fase e foi eliminado. Tite terá ainda mais 2 treinos para fazer o time reagir e se livrar da nuvem de dúvidas que envolve a seleção. Pelo grupo B, a Colômbia venceu o Catar hoje no Morumbi. James Rodrigues deu o passe perfeito para Zapata de cabeça marcar o gol da vitória. A Colômbia está classificada para as quartas de final da Copa América. E logo mais tem Argentina contra o Paraguai no Mineirão. Boa noite, Kleber Machado. Boa noite, Renata. E esse gol que o Bonner acabou de mostrar joga uma pressão monstro para cima da Argentina. Se você torce para a seleção e está de cabeça inchada, imagine os argentinos. Ó. Se a Argentina perder o jogo hoje para o Paraguai, a Argentina não tem mais chance de se classificar nem em primeiro, nem em segundo deste grupo da Colômbia. Então ela iria para a última rodada, precisando ganhar do Catar e sonhar com um terceiro lugar. O Paraguai tem alguns jogadores conhecidos do futebol brasileiro, jogadores que atuaram e atuam aqui no nosso futebol e ganhou bem e empatou no primeiro jogo com o Catar. Se você torce para a Argentina, você está de olho no Messi. No Di Maria não, porque ele não vai jogar. O técnico muda o time. A Argentina estreou perdendo para a Colômbia, precisa ganhar o jogo. Tem uma torcida barulhenta, ainda pequena por aqui. Você imagine o peso em cima dessa seleção, que é uma das mais tradicionais do mundo, que tem um dos melhores jogadores de todos os tempos e hoje precisa ganhar de qualquer maneira. Com mudança do time, pegando uma equipe fechada que é o Paraguai. Logo depois de A Dona do Pedaço, a gente vai ver se o tango termina com um amor bem sucedido ou com separação entre torcedores e time da Argentina, Bonner e Renata. É pressão sobre a Argentina, é pressão sobre o Messi. Sobre o Messi, principalmente. Né? Mais uma vez o Messi vai ter que mostrar que ele é o craque que é, mas com a camisa da seleção argentina. Depois do futebol, tem Profissão Repórter e Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e um bom feriado para você.